Vamos ouvir a palavra que Deus tem para nós, né? Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá no livro de Números, capítulo 14. Números 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito. Ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra, diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela. E a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor. E não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos. Não tem quem os proteja. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Amém. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos nesta noite pela vida, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por essa oportunidade de sermos instruídos por esta palavra santa, transparente. Abençoa-nos, meu Deus, abençoa-nos para que possamos reter o melhor do Senhor em nossas vidas. Que o teu Santo Espírito conduza esta palavra rumo a nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando estamos diante do impossível, é o tema que eu gostaria de meditar nessa noite. Alguns momentos das nossas vidas, sem dúvida nenhuma, existem situações difíceis de enfrentarmos. Agora, existem algumas situações na vida que elas se tornam, aos nossos olhos, impossíveis. É isso que está acontecendo para esse povo, para essa nação escolhida por Deus, chamada Israel. Nós vamos, por meio desse texto, entender que diante da maior bênção de suas vidas, eles estavam diante desta situação como se fossem desfavorecidos. Qual deve ser o nosso procedimento quando a gente está diante de uma situação que parece impossível aos nossos olhos? É o que eu pretendo expor para nós aqui. Em primeiro lugar, toda vez que estivermos diante de uma situação que pareça-nos impossível, nós precisamos interpretar de forma correta o que está acontecendo. É muito perigoso interpretarmos tudo errado. Não foi isso que aconteceu com eles? O povo recebe uma notícia sobre a terra prometida e são guiados para conhecer essa terra 12 príncipes, 12 líderes do povo. E eles veem que realmente é tudo que Deus tinha falado, mas interpreta tudo errado. Entende tudo errado. O perigo de olhar para trás em momentos difíceis, gente. Vejam, olhar para trás nos ajuda a ver o quanto já caminhamos.
Olhar para trás nos ajuda a observar quantas lutas já vencemos. Olhar para trás deve nos estimular a não desistirmos. Mas quando diante desses desafios, o passado nos leva a uma nostalgia, ou a começarmos a fazer a seguinte afirmação: puxa, mas eu já fui tão bem, eu já vivi épocas tão boas, antes que era bom. Porque foi isso que esse povo pensou. Isso é uma enganação dos nossos sentimentos a nós. É uma enganação porque o passado ficou lá para trás. O passado pode nos ensinar a não cometermos os mesmos erros. O passado pode nos dar esperança diante de coisas boas que já aconteceram, mas nunca mais a gente pode voltar um segundo ao passado. É uma enganação. Se nós não soubermos extrair coisas boas do passado. O Egito tinha sido lugar de dor e sofrimento. O Egito tinha sido o lugar onde essas famílias todas perderam seus filhos, homens, mortos pelo faraó. O Egito tinha sido o lugar em que eles se tornaram escravos, piores do que um tapete. Eles não tinham vontade própria, eles não decidiam nada na vida deles. E eles estão com saudades do Egito. O que nos pertence, gente, é apenas no tempo presente. Nem no futuro e nem no passado. É agora, é hoje, é daqui a pouco, enquanto Deus te der vida e me der vida. Precisamos também enfrentar os desafios que estão diante de nós. Cada um aqui tem desafios. Alguns querem ter um emprego melhor, alguns querem fazer algo diferente, alguns querem ter um filho, alguns querem se casar e assim por diante. São desafios que a gente enfrenta. Era tempo de exercitar a fé e trabalhar pelo que desejava. Sim, a Bíblia orienta todo servo de Deus a trabalhar. Trabalhar dia após dia. É pelo suor do rosto que o homem se sustenta, uns com mais e outros com menos. Mas é assim que funciona. Era tempo de conquistar a terra prometida agora. Até que, enfim, saíram do Egito, foram libertados com poder de Deus, caminharam pelo deserto, sofreram algumas situações difíceis e agora Deus falou: podem espiar a terra, que mana leite e mel. É sinônimo de fartura, é sinônimo de terra própria, é sinônimo de chegada. E eles não entenderam. Diante da conquista, eles tiveram medo. Às vezes, gente, diante da maior oportunidade da nossa vida, a gente tem medo. E é até natural ter medo. O que não pode é o medo nos dominar, tomar conta de todos nós. Diz o versículo 3 que lemos: porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Eu não sei o que passou na cabeça desse povo. Eles só conseguiram ver uma batalha em que eles seriam derrotados, mortos em combate. Não conseguiram notar possibilidades, não conseguiram notar a riqueza, mas apenas dificuldades. Que povo pessimista! O que é isso? Deixaram de olhar para Deus, que libertou esse povo lá do Egito, a maior nação daquela época. 10 homens, líderes escolhidos, representavam suas famílias. E quando a gente fala que um homem naquela época representava sua família, ele não representava 8, 10 pessoas. Ele representava a linhagem toda. Mas eles, embora fossem príncipes, enxergaram com as lentes do medo, enxergaram com as lentes dos traumas passados, enxergaram apenas com as lentes do pessimismo. Esse é um dos perfis do ser humano, meu e seu, se a gente não tomar cuidado. Deixa eu te perguntar, quais desafios você está enfrentando hoje? Qual é o desafio? O que está tomando você? Olha, não tome decisões precipitadas, não faça plano de retroceder. Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito, foi o que eles disseram. Vamos retornar, não vai dar para nós. Busque sabedoria em Deus nesses momentos. Peça. A palavra de Deus nos orienta que a todos que pedirem sabedoria a Deus, lhe será dada. Sabedoria, sabedoria para os relacionamentos, sabedoria no trabalho, sabedoria para novas etapas da vida.
Não desista e nem desanime. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus estava chegando na vida desse povo e eles não entenderam. Segundo lugar, não podemos nos guiar apenas por aquilo que vemos e ouvimos. Josué e Caleb, dois desses príncipes, não se guiaram apenas pelo que eles viram e ouviram. Eles estiveram na mesma terra, eles estiveram no mesmo lugar, eles viram as mesmas coisas, ouviram as mesmas coisas. A terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, eles disseram. Foram contra a opinião de 10. Pensa aí, 12 pessoas, 10 pessimistas e 2 pensaram diferente. Gente, não é fácil você se colocar em confronto com a maioria. Mas foi o que aconteceu na vida de 2 desses príncipes. Gente, nem sempre a maioria tem razão. Ah, mas a voz do povo não é a voz de Deus. Isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. E muitas vezes o tal do populacho, o tal do povo, está errado. Principalmente quando a questão necessita de fé. Andar onde nunca estivemos, pisar onde às vezes nós não estamos enxergando. Eles não se importaram que era minoria, não. Eles falaram, não, a terra é muito boa, mana, leite e mel, e se Deus se agradar de nós vamos conquistar essa terra. Afirmaram a diferença em crer em Deus. Versículo 8, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. É a nossa riqueza, é a nossa oportunidade, disseram. Gente, a fé é a certeza daquilo que não vemos. A fé é esperarmos por aquilo que ainda não chegou. Se já tivesse chegado, não era esperança. Na vida, irmãos, precisamos andar pela fé. Somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé. Nós devemos ter expectativas de fé. Não se deixe levar por aquilo que outras pessoas dizem. Nem sempre as pessoas próximas a nós, no trabalho, os nossos relacionamentos todos, veem o melhor de nós. Deus vê. Nem sempre as pessoas conseguem enxergar aquilo que Deus enxerga a nosso respeito. Tenha certeza, Deus tem o melhor para nós. Deus tinha o melhor para aquela nação. Estava ali a um passo diante deles. Não se deixe impressionar por aquilo que você vê apenas. Eles disseram, olha, os homens lá, tinha gente muito grande, muito gigante. Se fosse hoje, eu tenho certeza que eles iam falar, olha, eles tinham os braços dessa grossura, ó. Eles eram grandes, olha, deu medo deles. E eles viram que a gente estava com medo. Nós vimos, olhamos para eles e nos sentimos como gafanhotos. E eles também olharam para nós como se estivessem olhando para gafanhotos. Gente do céu, nós somos o povo de Deus, essa era a promessa de Deus. Jesus afirmou, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, tudo é possível ao que crê. O que está te assustando? O que é que está te amedrontando? Porque se tem algo nessa noite, a palavra de Deus, que vem de Deus, está te dizendo: tudo é possível ao que crê, creia nas promessas de Deus. Cuidado com o que estão falando e com o que você está vendo. Eu me lembro que quando eu era criança, e a gente às vezes estava reunido, 5, 6 colegas, às vezes até 10, na rua, e já era noite. Estava na hora de voltar para casa, porque a gente antigamente tinha que voltar, a ordem era antes de escurecer, mas a gente às vezes ficava um pouquinho mais, e aí um começava a contar história de assombração. Eu juro para vocês que eu até vi assombração. De medo, é um medo, gente. A Simone é boa para contar essas histórias. Não é assim? Cuidado com o que você está vendo e ouvindo. Em último lugar, em terceiro lugar, diante dos momentos em que nós achamos isso é impossível. Está muito difícil, é impossível isso. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Todos aqueles homens conheciam os feitos de Deus.
toda aquela nação. Eles tinham visto milagres. Eram o povo de Deus, escolhido por Deus. Eles viram água se transformar em sangue. Eles viram o mar vermelho se abrindo, eles passaram a seco. Quando o outro exército foi passar, eles se afogaram. Eles tinham visto a água saindo de uma rocha no deserto. Eles tinham visto águas amargas de uma fonte em Mara tornarem-se águas potáveis e saciarem a sede deles. Esse povo já tinha visto Deus agir. Agora, ó, presta atenção, não basta estar entre o povo de Deus. Tem que ser povo de Deus. Tem que ser de Deus, tem que crer em Deus. É necessário crer no Deus da palavra e na palavra desse Deus. Havia promessa: quando chegarmos em Canaã, vocês tomarão posse dessa terra. Eu darei essa terra a vocês. Deus havia dito que havia uma boa terra e deu para Abraão e disse: Abraão, eu vou dar para a tua descendência. Ele não disse que eles encontrariam uma terra abandonada, não. Uma casinha abandonada ao pé da estrada. Deus disse: olha, é terra de oportunidades, é terra de riquezas. Quando, depois de 40 anos deste texto lido, eles entram nessa terra, a Bíblia diz que eles receberam por herança fazenda que eles não formaram, cidades que eles não construíram nada, casas boas, coisas boas. Deus não dá refúgio para a gente. Você e eu, que somos pecadores, a gente sabe chegar lá no supermercado, escolher tomate bom, escolher batata boa, escolher verduras e legumes de boa qualidade. Vocês acham que Deus não separa o melhor para nós? O povo de Deus precisa ser preparado, como eu já disse, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa visualizar coisas maiores para um futuro. Isso tudo é saudável, mas precisa também enfrentar os desafios. Precisa ganhar uma envergadura, de fato, diante das lutas que enfrenta. Precisa confiar na palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Não o que você acha, não o que eu acho. A rebeldia é ofensa e pecado contra Deus. O texto que lemos no versículo 9 diz: não se rebelem contra o Senhor. Toda vez que eu e vocês não cremos na palavra de Deus, nós estamos nos rebelando contra Deus. A tal ponto que Deus falou: eu vou acabar com esse povo, Moisés. Eu vou eliminar tudo. Vou mandar uma praga aí. Nem sei se era Covid, mas eles falaram. Deus falou: vou mandar uma praga e vou acabar com tudo. Eu faço de você, Moisés, uma nova nação, um povo melhor que esses que estão aí. A força de Josué e Caleb não era uma força irresponsável. Eles estavam confiantes em Deus. Deus havia dito. Eles sabiam que a presença de Deus é decisiva. Eles falaram: ó, presta atenção, Deus está conosco, não está com eles. Eles estão desamparados. Gente, o povo de Deus pode ter uma multidão contra. Se eles estiverem dependendo de Deus, sinceramente, eles são mais fortes que a maioria. Sempre serão. Porque é o Deus quem faz a diferença. Não tem quem os proteja, disse Josué e Caleb, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles. O desprezo, a palavra de Deus e a promessa que Deus tinha dado os tocaram a Israel. Eles precisaram retornar e ficar dando voltas no deserto 40 anos. Não foram 40 dias, 40 anos, um ano, por cada dia que aqueles espias, aqueles príncipes ficaram lá na terra prometida. Até quando este povo me tratará com desprezo? Deus demonstra a sua ira por causa do desprezo. Qual é o teu medo? O que tem te assustado? Olhe para Deus. Fale com Deus. Coloque tua vida nas mãos de Deus. Descansa no Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Salmo 37, do 4 ao 6. Saia da presença de Deus hoje crendo nas promessas de Deus. Pastor, mas como que eu vou saber quais são as promessas de Deus para a minha vida? Elas estão na Bíblia, mas eu tenho certeza que todas aquelas que foram dispensadas para você, você conhece. Deus fala conosco. O Deus que criou todas as coisas, que cuida de todas as coisas, que pode todas as coisas. Ele tem promessas para mim e para você. Hoje, coloque suas dúvidas diante de Deus. Fale com Ele sobre suas dores, sobre seus medos. Imaginem uma reunião de oração no lugar de desânimo e de pessimismo. Que diferença! Lembre-se, nas impossibilidades podemos interpretar toda a situação de maneira equivocada, errada. Nós também não podemos nos guiar apenas pelo que vemos e ouvimos. Nós somos muito falhos. E por fim, devemos confiar na palavra de Deus. Você e eu, nós temos a possibilidade de sairmos daqui essa noite, para chegarmos em nossas casas, para diante dos nossos desafios semanais, ou de vida mesmo, da época que você está enfrentando, completamente diferentes. Creia. Saia daqui hoje crendo para que você vença os seus desafios, sejam eles quais forem. Nós vamos terminar fazendo uma oração e se esta palavra falou ao teu coração e você tem algo assim, puxa, pastor, só Deus que sabe eu. Fica em pé, nós vamos orar juntos. Deus se agrada daqueles que confiam nele. Feche seus olhos. Quem não tem, fique sentado mesmo. Quem tem, fique em pé. Vamos falar com Deus acerca disso. Amém. Amém, irmãos. Pai, nós somos tão falhos quanto aquele povo que estava lá no deserto. Nós, às vezes, ao caminharmos e estarmos diante de uma grande bênção do Senhor, podemos entender tudo errado. Podemos, meu Deus, nos assustar com o que ouvimos, com o que pessoas falam conosco, ou até com aquilo que os nossos olhos veem, as probabilidades. E diante do Senhor não existem impossibilidades. Existem oportunidades. Nós queremos, meu Deus, colocar nossas vidas nesta noite diante do Senhor, nesta expectativa. Muda, meu Deus, nossa visão, nossa audição, nossos corações e ajuda-nos a tomarmos posse desta grande oportunidade que o Senhor está dando para nós. Abençoa essa igreja, abençoa aqueles que estão em pé, diante do conhecimento pleno que o Senhor tem de todas as coisas, diante do poder pleno e único que só o Senhor tem. Derrama bênção sobre o teu povo, sobre todo aquele e aquela que nessa hora crê e coloca-se à disposição do Senhor, como fizeram Josué e Caleb. Derrama a tua bênção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.